Graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui nesse dia para mais uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero trazer para a nossa meditação no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vós vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação com gozo no Espírito Santo. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Paulo sempre teve algo que motivava ele. E o que motivava Paulo não eram situações fáceis, não era viver momentos alegres, confortáveis, mas o que motivava Paulo a levar aquilo que Deus havia levantado ele era que ele fazia o seu melhor. E o seu melhor dentro da facilidade, dentro daquilo que favorecia ele? Obviamente que não. Tudo aquilo que Paulo fazia dentro de algo que estava talvez trazendo maior aperto, maior angústia no coração de Paulo. Mas isso não impedia Paulo de fazer o melhor dele para Deus. E uma das coisas principais que Paulo ele trata aqui, que ele quer que as pessoas imitassem ele nessas ações. Que as pessoas olhassem para ele e não via Paulo olhando para baixo, olhando triste, amargurado, porque que isso não deu certo e tal, como essa geração que nós temos visto hoje em pleno século XXI. Paulo não pensava isso, Paulo pensava numa coisa, Paulo ele fazia para Deus, mas ele não fazia esperando que aquilo fosse fácil. E às vezes a gente também pensa que estar servindo a Deus é fácil. Se servir a Deus não é fácil. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, é Deus que nos motiva a fazer isso. E a primeira coisa que eu vejo que Paulo diz aqui, que Paulo diz assim: e vos tornaste imitadores do nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Nós precisamos imitar o Senhor. O que é o Senhor? O Senhor é aquele que é o nosso dono, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou. Esse é o Senhor. Tornaste para o nosso Senhor. E ele diz assim, tendo recebido a palavra. Então Paulo entregou aquilo que era de melhor, que estava na vida dele, que era a palavra de Deus. E ele diz assim, em muita tribulação. Ele está dizendo, não foi fácil, mas eu entreguei. Eu dei o meu melhor, com muita tribulação. O que é tribulação? O que Paulo enfrentava? Paulo enfrentava situações que causavam aborrecimento. Paulo, ele enfrentou coisas desagradáveis. Paulo enfrentou aflições. Paulo sofreu tormentos. Paulo sofreu adversidade. Mas isso não impediu Paulo de fazer o melhor. Isso não impediu Paulo de fazer algo de excelência. Isso não impediu Paulo de estar caminhando rumo àquilo que era melhor do que ele estava vivendo. Porque Paulo não olhava para cá. Se você pegar, Paulo, ele sofreu tribulação e Paulo diz essa questão. Paulo diz em João, Jesus, ele diz em João 16:33, Jesus diz assim, eu vos escrevi que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações ou aflições, né? Eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Atos 16:23, Paulo fala também sobre tribulação. Gálatas 5:22 fala a respeito também que você precisa ter gozo na sua vida, né? Hebreus 12:12, o escritor dos Hebreus fala também sobre gozo, de ter alegria na tribulação. 1 de Pedro 2:19-21 também fala sobre isso. Então a Bíblia está repleto realmente que você pode viver um melhor dentro de tribulação, né? Mas ele diz assim, com gozo no Espírito Santo. Ele sabia que Deus, ele dava o melhor para ele. E é isso também que a gente precisa na nossa vida. E que também
nós possamos aprender isso. Não importa as lutas, as dificuldades, o importante, tudo é você estar diante de Deus, servindo e fazendo o melhor para Ele. E as pessoas olhando isso, imitando você, não imitando você no pecado, não imitando você no ódio, na amargura, mas imitando você, tendo aquela alegria de servir a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que isso também possa vir sobre a nossa vida e que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.